Bora para mais uma prova? 2010, questão 13. Considere o gráfico abaixo da reação representada pela equação química. A equação química que ele dá é N2 mais 3H2, que gera 2NH3. E também dá um gráfico aí, né? Um gráfico de energia por caminho de reação. E esse gráfico nos mostra ali a energia consumida durante essa reação. Relativo ao gráfico envolvendo essa reação e suas informações, são feitas as seguintes afirmações. O valor da energia envolvida por 1 mol de NH3 formado é 22 calorias. Está falando aqui nessa informação que para formar 1 mol de NH3, a energia envolvida para isso é de 22 calorias. Quilocalorias, aliás. De acordo com o gráfico, a gente está vendo aqui que para formar 2 mols de NH3 são envolvidos menos 22 quilocalorias, ou seja, é uma reação que perde energia. E está falando ainda que, além de ser o valor negativo no gráfico, está dizendo que para a gente é para 2 mols. E na afirmação está falando que apenas 1 mol gasta 22 quilocalorias, que é o contrário, né? Seria a absorção nesse caso. Então essa afirmação 1 aí está errada. 2. O valor da energia de ativação dessa reação é 80 quilocalorias. Certo? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra a reação. Ou seja, todo o morro do gráfico que vocês estão vendo, digamos assim, ali está dito ali o complexo ativado, é que toda reação ela necessita de uma energia de ativação, ou seja, uma energia mínima para que a reação possa começar a ocorrer. E está dizendo que essa energia envolvida por energia de ativação é 80 quilocalorias. De acordo com o gráfico, né, ele sai de zero energia zero, e complexo ativado, 80 quilocalorias. Então dá certo a afirmação 2. 3. Processo que envolve essa reação aqui, é endotérmico. Bom, uma reação endotérmica quer dizer que absorve energia. E uma exotérmica, ela libera energia. Que não é o caso que está acontecendo aqui, né? Na informação está falando que é endotérmico, só que você olhar a energia final aqui no gráfico, ela está com menos 22 quilocalorias, então quer dizer que é uma reação exotérmica. Ela liberou energia por causa do sinal negativo no valor. As afirmações feitas estão corretas, apenas a 2 aí, pessoal. Então a gente fica com letra D. 14. Considere a equação balanceada. Deixa eu anotar aqui a equação rapidinho e vai precisando dela. 4 mols de amônia mais 5 mols 5, SO2 não, mais 4 NO mais 6H2O. Certo? Admita a variação de concentração em mol por litro do monóxido de nitrogênio. Certo? Variação de concentração em mol por litro do monóxido de nitrogênio. Monóxido de nitrogênio é isso aqui. Em função do tempo em segundos. Certo? Então o tempo aí pra gente não esquecer. Segundos. Conforme os dados da tabela abaixo. Bom, ele está dizendo nessa tabela aí a concentração em mol por litro e o tempo. Esse tempo é dado em segundos. A velocidade média em função do monóxido de nitrogênio e a velocidade média da reação acima representada está pedindo duas velocidades médias em função do nitrogênio e a da reação por completo. No intervalo de 6 a 9 minutos são respectivamente... Bom, a gente sabe que 1 minuto a gente tem 60 segundos. De 6 a 9 minutos a gente vai ter quantos segundos? Bom, 6 minutos, a gente tem x segundos. X é igual a 60 vezes 6, 360 segundos. Para 9 minutos, só multiplicar 9 vezes 60, 9 vezes 6, 54, 540
segundos. Então, é nesse intervalo de tempo aqui que ele quer as velocidades. Certo? Para calcular a velocidade da reação em função do nitrogênio é muito simples. É quase não, é aproximadamente idêntica à reação de velocidade média na física lá. Bom, a velocidade da reação, velocidade média da reação, é dada por concentração sobre tempo, ΔC sobre ΔT. Então vamos lá, em função do nitrogênio, NO. Em função do nitrogênio não, do óxido de nitrogênio, de 360 entre 540. Bom, entre 540 e 360 a gente tinha ΔC 0,31, a variação foi de 0,31 menos 0,25 dividido pelo tempo, que a variação de tempo, que é 6 a 9 minutos, a gente tem 9 menos 6, que ele pediu aí o resultado, se vocês perceberam, está em mol por litro por minuto, não está em segundos não, então por isso que a gente converteu aqui em minutos. Bom, deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho para não perder tempo. Zero vírgula 31 menos 0,25. 0,06 dividido por 9 menos 6, 3. Isso aqui dá 0,02. 0,02. Vou colocar aqui 0,02 mol por litro vezes minuto. Bom, agora é a velocidade da reação que ele pediu também. Essa aqui era em função do óxido de nitrogênio. Da reação. Gente, praticamente a mesma coisa. Velocidade média é igual a ΔC sobre ΔT. Só que, repare o seguinte. Aqui a gente fez utilizando uma concentração. Só que aqui, na reação padrão, que forneceu para a gente, equação balanceada, a gente forneceu entre 9 e 6 minutos e utilizando essas concentrações que foi analisada durante a reação nesse tempo. Só que se a gente fizer por 4 mols, por exemplo, o tempo vezes 4 mols, a gente descobre a velocidade de toda a reação. Então vamos lá. Aí fica concentração, é a mesma coisa, tá? 0,06. O tempo que gastou é 3 minutos. Só que se você vier aqui multiplicar no tempo o número de mols da reação, porque o que acontece? Isso aqui é como se tivesse feito por mol, para 1 mol, certo? Tanto que a resposta é até 0,02 mol por litro. A gente vai estar fazendo essa reação para 4 mols. Então fica 0,06 dividido por 12. Isso dá 0,005, que é igual a 5 vezes 10 a menos 3, vou colocar a unidade aqui, mol por litro vezes minuto. Tem essa resposta aí? Resposta letra A, 0,002, a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2. E 5 vezes 10 a menos 3, certinho. Então, resposta aí, letra A. Então, lembre-se, para multiplicar, para descobrir a velocidade da reação, é só multiplicar o número de mols, que é de acordo com o que foi dado na reação, você descobre a velocidade média de toda a reação, certo? Questão 15. Fabricação industrial de ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas.
Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é 100%, então a massa de enxofre S8 necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico é... Então ele dá os dados aí, né, da massa atômica, e ele pede para a gente descobrir quantos gramas de S8 é necessário para produzir apenas 49 gramas de ácido sulfúrico. Bom, então vamos balancear essas equações. Se a gente tem 8 mols de enxofre no lado dos reagentes, a gente tem que ter 8 mols de enxofre no lado dos produtos. Oxigênio, 8 vezes 2, 16. 8 oxigênio, 8 vezes 2, 16. Bom, se isso aqui é tudo uma reação só, porém está dividido em etapas, então se eu tenho 8S2 aqui, eu vou ter de início aqui na etapa 2, 8S2 no lado dos reagentes também. Se eu tenho 8 enxofre no lado dos reagentes, eu tenho que ter 8 enxofre no lado dos produtos. Oxigênio, 8 vezes 2, 16, mais 2, 18. 8 vezes 3, 24. Se eu tenho 16, então me falta 8. 4 vezes 2, 8. Bom, mesma coisa. Se eu tenho 8 SO3 no final, eu tenho que ter 8 SO3 no início. 8 enxofre, 8 enxofre. Oxigênio, 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. 8 vezes 4, 32. Certo? Então, eu preciso aqui de mais 8. 8 vezes 3, 24, mais 8, 32. 8 vezes 2, 16 hidrogênios. 8 vezes 2, 16 hidrogênios. Bom, tá balanceado. Eu posso passar faca aqui agora em muitas coisas. 8SO3, 8SO3. 8SO2, 8SO2. Mas só isso. Só me montar minha equação final aqui agora. S8 mais 8 mais 4, 12 O2 mais 8 H2O, que me gera 8 mols de ácido sulfúrico. Bom, massa molar do S8 que ele deu 32, do ácido sulfúrico 98 gramas. Bom, aqui eu sei que tenho 1 mol, né? Se eu tenho 8 átomos de enxofre e apenas 1 mol, 8 vezes 1 eu tenho 8 mols, então. Se tem 8 mols produzindo 8 mols de ácido sulfúrico, eu posso fazer a raiz de 3. Bom, 8 mols de enxofre é a mesma coisa que 8 vezes 32. Então, 8 vezes 32 está para 8 mols de enxofre vezes sua massa molar, que é 94. Então, X mols de enxofre vai produzir 94 gramas, que é o que foi pedido. 49 gramas, que é o que foi pedido no enunciado. Certo? Então, vamos lá. 8 vezes 32 dá 256. 256. 8 vezes 94 dá 784. Multiplicado por x. 8 vezes 32 dá 256. Vezes 49, que é isso aqui. Aí fica multiplicado no cruzado. Então, x é igual a 256 vezes 49, dá... Só um minutinho. 256 vezes 49 dá 12.544. Dividido por 784, igual a 16 gramas. Então, 16 gramas de S8 produz 49 gramas de enxofre, como foi pedido. Exercício, resposta letra C. Exercício 16. Considere as seguintes afirmações. A configuração eletrônica segundo o diagrama de Linus-Pauling do ânion trivalente, bom, se é um ânion, tem carga
negativa, trivalente, carga 3 de nitrogênio. Então ele deu o N aí, né? N3-, que se origina do átomo nitrogênio, do átomo de nitrogênio, Aí ele falou que é essa configuração eletrônica aqui, 2s2, 2p6. Vamos fazer para a gente ver. Bom, o nitrogênio, ele possui 7 elétrons, seu estado padrão. Se ele ganhou 3, então ele tem que ter 10 elétrons. Vamos fazer a distribuição do diagrama para 10 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. 8, 10. 10 elétrons. Então a formação A está certa. 2. No mesmo átomo não existe 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Sim, não existe o mesmo átomo, 2 elétrons com o mesmo número quânticos iguais. Porque aí vamos pegar aqui, por exemplo, essa configuração aqui mesmo. Do último apenas, nesse subnível P. P, né, tem 3 orbitais, Px, Py e Pz. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orbital P, X e Y, Z completo. Vamos lá então. Número quântico principal, vamos fazer por Px. Vamos provar que esse elétron é diferente desse, mesmo estando no mesmo orbital. Número quântico principal, aqui vai ser, o número quântico principal é o nível, né? Então, o N ele é igual a 2, camada 2. Número quântico secundário, que nos diz o subnível, né? 0 para o subnível S, 1 para o subnível P, 2 para o subnível D e 3 para o subnível F. Então aqui a gente tem subnível P, então a gente tem número quântico secundário 1. Número quântico magnético, aqui o número quântico magnético aqui no subnível P é 0, mais 1 e menos 1. Px, menos 1. E o spin, que é o último, né? A gente sabe que o spin menos 1 sobre 2, ele equivale a elétron nesse sentido de rotação, para cima. E spin mais 1 sobre 2, ele equivale a elétron para baixo, nesse sentido de rotação. Então aqui a gente já consegue ver, né, que não tem como esses dois elétrons aqui obter mesmos 4 números quânticos, pois eles se diferem no spin. Pode até ter os 3 de cima, mas no spin nunca pode ser igual. Na formação 2 está errado. 3. O íon K+, possui 19 nêutrons. Bom, tá falando aqui o íon potássio, né? Mas aí deu a massa dele, que é 39, e o seu número de prótons, que é 19. Certo. A gente sabe que a massa é representada pela letra A, e o número de prótons P, mais o número de nêutrons. Se a massa é 39 e o número de prótons é 19, quanto que ele tem de nêutrons? Então vai ser nêutrons, passa 19 aqui subtraindo, 39 menos 19, que é igual a 39 menos 19, 10. Deixa eu confirmar aqui que eu estou ruim de conta. 9 menos 9, 0, 3 menos 1, 2, 10. É igual a 20. Está falando aqui que esse 3 possui 19 nêutrons. Não. Mesmo o potássio no seu estado fundamental, que é o que a gente fez aqui, ele possui 20 nêutrons. Mesmo ele sendo com carga positiva, agora que ele perdeu um elétron não faz diferença nenhuma no número de nêutron. Então, a informação está errada. A gente descobriu 20 e aqui está falando que é 19. 4. Os íons ferro 2+, e ferro 3+, do elemento químico ferro diferem somente quanto ao número de prótons. Quanto ao número de prótons? Não, o íon ferro
2+, e ferro 3+. Se o número de prótons desses dois são diferentes, então eles não são o mesmo elemento, porque para ser um mesmo elemento, sendo isótopo, que não é esse caso aqui também, mas logo respondendo isso, ele tem que ser o mesmo número de prótons e só difere no seu número de nêutrons. Consequentemente, sua massa também será diferente, pois a massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. E aqui está dizendo que o elemento químico ferro difere, esses dois se diferem quanto ao número de prótons. Não, na verdade o número de prótons dele é igual e a carga aqui, que é o que difere eles, e o que isso aqui representa os elétrons. Então a única formação correta que a gente tem é 1 e 2. Não existem dois números quânticos principais e a configuração de eletrônico de Linus Pauling. Resposta, letra A. Questão 17. A distribuição eletrônica do átomo de ferro no estado fundamental segundo o diagrama de Linus Pauling, em ordem energética, é o átomo de ferro no seu estado fundamental, 1s2, 2s2, 2p6 mais 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 3d6. Sobre esse átomo, considere as seguintes afirmações. O número atômico do ferro é 26. Bom, o número atômico é no seu estado fundamental, de qualquer elemento, equivale ao número de elétrons. Aqui está falando que o número atômico do ferro é igual a 26. Se a gente tem toda essa distribuição, quer dizer que tudo isso aqui somado é equivalente ao número de elétrons do ferro. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 6, 26. Afirmação 1 correta. 2. O nível, ou o nível barra subnível 3d6, certo? Contém os elétrons mais energéticos do átomo de ferro no estado fundamental. Certo, vamos lá. Está falando que o estado fundamental, o nível e subnível 3d6 contém os elétrons mais energéticos. Vamos passar isso aqui para o diagrama de Linus Pauling para a gente fazer aquelas setas de energia, que é aquilo lá que diz quais são os mais energéticos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3b6. As setas começam aqui em cima, 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, 3s2, d6, se continuasse aqui, 4p6, 5s2. Então, o sentido de mais energia é o sentido apontado para baixo. Então, está falando que o nível e subnível mais energético é o 3d6. E sim, porque ele vem vindo, e chega aqui no 3d6, só tem o 3d6, para baixo não tem mais nada. Então, quer dizer que esse aqui é o nível e também subnível mais energético do ferro. 2, correta. 3. O átomo de ferro no nível subnível 3d6 também possui 3 elétrons desemparelhados no estado fundamental. Bom, 3 elétrons desemparelhados. No subnível D a gente tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Está falando que ele possui 3 elétrons desemparelhados. Se aqui a gente tem 6, vamos distribuir esses 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elétrons desemparelhados a gente tem? 1, 2, 3, 4. Aqui está falando que é 3. Então, a informação 3 está errada. 4. O átomo de ferro possui 2 elétrons de valência no nível 4s2, no estado fundamental. Certo, camada de valência é a 4 e possui 2 elétrons apenas nessa camada. Sim. Então, essa aqui também está certa. Das afirmações feitas estão corretas 1,
2 e 4. Resposta letra B. Questão 18. Considere 3 átomos cujos símbolos são MXZ, e que estão nos seus estados fundamentais. O átomo M e Z são isótopos. Se eles são isótopos, ele possui o mesmo número de prótons e se diferem no número de nêutrons. M e Z isótopos, isto é, pertencem ao mesmo elemento químico. Os átomos X e Z são isóbaros. Isóbaros possuem o mesmo número de massa. E os átomos M e X são isótomos, possuem o mesmo número de nêutrons. Deixa eu anotar isso. Isótopos. Vou colocar aqui prótons, tá? Iguais. Isóbaros. A, que representa a massa, iguais. E isótonos. Nêutrons, né, que é representado pelo M, são iguais. Sabendo que o átomo M tem 23 prótons, se o M tem 23 prótons, vamos colocar o número de prótons embaixo, e o Z também, o M e Z são isótopos, então o Z também tem 23 prótons. M tem 23 prótons e o número de massa é 45. E que o átomo Z tem 20 nêutrons. 20 nêutrons, vou colocar aqui, o N igual a 20, para a gente lembrar. Então, os números quânticos do elétron mais energético do átomo de X, o elétron mais energético do átomo de X é... Observação: adote a convenção de que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a menos 1. O que ele quis dizer? O primeiro elétron a ocupar um orbital tem esse sentido de rotação, isso aqui é igual a menos 1 sobre 2. Certo, então vamos lá, a gente precisa descobrir o número de prótons do X, que ele quer o último elétron mais energético, né? Nos números quânticos dele, então vamos lá. Opa, esqueci do X aqui. O X, M e X são isótomos, então mesmo número de nêutrons para eles. X e Z, e a massa aqui eu vou chamar de Mzinho de massa. M e X são isótonos, mesmo número de nêutrons, vou colocar aqui Nzinho, aqui já está um Nzão, né? Mesmo número de nêutrons. M e X são isótonos. Além de ser isótonos, são M e Z são isótopos. Sabendo que o átomo M tem 23 prótons, número de massa 45, o átomo Z tem 20 nêutrons. Certo. Então vamos lá. Eu sei que 23 prótons mais nêutrons me dá massa. Então 23 mais 20, 43 é a massa do Z. Se o Z e o X são isóbaros, então a massa do Z e a massa do X e a massa do Z é igual. Então eu venho aqui e coloco 23. Preciso descobrir o nêutron aqui agora. Massa 43. Não é 23 não. Para descobrir o número de prótons do X. Certo? Então eu sei que 23 mais N aqui, né? Tem que ser igual a 45. Então N é igual a 45 menos 23. 45 menos 23 é igual a
2, 2, N igual a 22. Então eu sei que um N é igual aqui, 22. Então eu sei que prótons mais nêutrons, 22 mais P, tem que ser igual a 43. Então eu sei que P é igual a 43 menos 22. P igual a 43 menos 22, 3 menos 2, 1, 2, 21. Agora é só fazer configuração eletrônica para 21 elétrons. A gente acha o subnível mais energético. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4, 10, 21, 10, 4s2, 3d, 10, 10, 3d1. Então vamos lá, 3d1. Número quântico principal, 3, né, que nos diz a número da camada, 3. Número quântico secundário, subnível, 0, 1, 2. Número quântico magnético, 3. Fazer aqui o subnível, 1, 2, 3, 5. 3D1. Aqui no meio sempre a gente tem 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Número quântico magnético, menos 2. E o spin, ele até diz lá no começo, né? Para cima é igual a menos 1 sobre 2. Esses são os números quânticos. N3, L2, M-2, S, spin, menos 1 sobre 2. Resposta letra C. Questão 19. Observe o esquema da tabela periódica. Suprimida a série dos lantanídeos e dos actinídeos, no qual estão destacados os elementos químicos. Sobre os tais elementos químicos, assine a alternativa correta. O hélio é um calcogênio. Não, o hélio está situado na tabela periódica lá no grupo dos gases nobres. B. O crômio, Cr, pertence à família 6, ou em romano, né, 6b, e ao quarto período. Bom, quarto período é o número de camadas, 1, 2, 3, 4. E família 6, família 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta. Letra B. De bola. Questão 20. Lembrando que a família, só para demonstrar aqui mais ou menos. Aqui 2. 1, 2, 3, 4. O número de camadas sempre compra na vertical. E o número de família a gente conta sempre na horizontal. 1, 2, aí viria 3, 4, 5, 6. O cromo estaria aqui. Questão 20. O íon nitrato NO3-, a molécula de amônio NH3, molécula de dióxido de enxofre SO2, ácido bromídrico HBr apresentam respectivamente a seguinte geometria. Bom, geometria do NO3-, tem um elétron aqui para distribuir tanto para o nitrogênio e para o oxigênio, então vamos lá. O nitrogênio possui 5 elétrons na camada de valência. Pode fazer a distribuição pelo número atômico que ele deu, você vai descobrir que a camada de valência dele tem 5 e do oxigênio tem 6 elétrons. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. De cara já vou colocar aqui, né, uma ligação dupla, oxigênio e nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do oxigênio. Fazer uma ligação dupla aqui. E também vou colocar duas ligações simples, fazendo com oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que aqui agora tem 7? Bom, aqui a gente tem uma carga negativa pulando, que pode ser distribuída tanto para o nitrogênio e para o oxigênio. Essa carga negativa
marcar mais esse elétron aqui, que é uma carga negativa que ele ganhou. Por isso que ele tem agora 7 elétrons na sua camada de valência. Mais um do nitrogênio, completando o octeto. Aqui, para não fazer duas duplas, o que seria um erro fatal, a gente pode pegar um elétron de nitrogênio como se a gente transferisse ele para a camada de valência do oxigênio. Ficando do mesmo jeito aqui. Certo? Ou a gente pode fazer o seguinte. Eu não sei qual é a mais estável, tá? Tem que fazer um regrinho lá da carga formal. E não entra ao caso agora. Mas as duas, eu acho que as duas são aceitáveis. Que o nitrogênio, como ele tem 5 elétrons, ele pode pegar essas duas aqui e fazer uma ligação coordenada com o oxigênio. Ou seja, ele compartilha seus dois elétrons que ele tem ainda, tanto com o oxigênio também com o nitrogênio. Certo? Aí ficaria os 6 elétrons do oxigênio normal. Bom, não tem elétron livre, então não vai ocorrer mais repulsão aqui. Então essa aqui seria uma ligação trigonal plana. Se você pensar aqui no eixo Y, a gente teria aqui no fundo, né, um plano, e aqui o eixo X. Seria mais ou menos isso aí, a molécula trigonal plana. Qual que é a próxima? Molécula de amônio. NH3. Nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5. Bom, 1, 2, 3. Esses dois com um par de elétrons aqui. E como aqui agora a gente tem um par de elétrons, ele faz uma repulsão. Esses dois últimos elétrons com esses elétrons aqui. Então, criam-se alguns ângulos aqui entre uma ligação e outra. Então fica caracterizado como uma ligação piramidal, forma uma pirâmide aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Como se eu formasse uma pirâmide aí. Próxima. SO2. SO2, enxofre, ele possui 6 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio. Oxigênio. Aqui o enxofre faz duas ligações duplas com os dois oxigênios. E como aqui tem uma repulsão, vou até fazer mais de lado aqui. Isso aqui é igualzinho a molécula da água, tá? Ficou muito meio exageradão aqui. Só que não é por ligação simples, né? A gente tem ligações duplas aqui. Então a geometria angular igual a da água. Ácido bromídrico. Vou fazer bem aqui. Ácido bromídrico, a gente tem bromo, número de prótons 35. Então ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Certo, 7 elétrons na sua camada de valência. Falta só um para ele se estabilizar. E o hidrogênio tem 1, falta só mais um para ele se estabilizar, então os dois compartilham um único elétron aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apenas um. Geometria linear. Então vamos lá. Trigonal. Piramidal. Angular. E linear. Resposta à letra B. Questão 21. Considere-se as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. No modelo de Dalton,
O átomo é dividido em prótons e elétrons. Bom, Dalton, depois de Demócrito de Leucipo, ele foi o primeiro a voltar aí, né, a pensar nas ideias de como seria o átomo, de como seria o menor pedacinho de qualquer matéria que fosse existente. Então, o primeiro átomo de Dalton, não sei se vocês se lembram, é o famoso bola de bilhar, né, que era aquela bola maciça onde não existia nenhuma partícula. Esse aqui era considerado indivisível, sem partícula alguma, mais famosa como bola de bilhar. Aqui está falando que o átomo é dividido em prótons e elétrons. Não. Essa aqui foi a ilusão de átomo, a dedução de átomo de Dalton, uma esfera maciça onde não continha nada, só a esfera maciça. Talvez aí ele considerou que existia carga e também massa, algumas coisas assim. 2. Não, então, essa aqui é falso, né? Está falando que aqui prótons e elétrons e, na verdade, prótons e elétrons foi surgindo nos próximos modelos atômicos, que vem Thomson, Rutherford. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por núcleo muito pequeno e denso. Dalton. Rutherford. Os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso, carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos elétrons como planetas em torno do Sol. Aquele famoso átomo onde tem aqui os elétrons. Bom, sim, tanto que teve um experimento mais famoso que o Rutherford fez, né, o experimento da folha de ouro, que ele emitia lá as partículas alfas, e as partículas alfas são carregadas positivamente. Aí tinha lá a folha de ouro, né? E aqui tinha, acho que era de zinco, um anteparo aqui, que quando as partículas chocavam com esse anteparo, ela acho que coloria alguma coisa do tipo, que poderia ver aonde a partícula alfa batia. E as partículas alfa, elas vinham caminhando, e aqui tinha uma folha de ouro, e quando essas partículas alfas carregadas positivamente batiam, aproximavam aqui do núcleo, elas são repelidas, né? Porque cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. E perceberam que algumas partículas eram desviadas muito e outras tinham um nível de desvio muito alto, considerável, tanto que elas batiam em muitos cantos, e também algumas que passavam reto. Essas que passavam reto com certeza não se chocavam apenas com... elas não passavam perto dos núcleos, porque os núcleos, né, formaram aquele por espaço um vazio. Talvez não, o que aconteceu foi isso, que quando as partículas passavam reto, elas não tinham ali nem... como posso dizer? Não passava perto de nenhuma carga ali que poderia continuar seu caminho reto livremente. Então, sim, ele descobriu que o núcleo era positivo através disso, que quando essas cargas, as partículas passavam no próton, no núcleo do ouro, e elas eram repelidas por causa de serem mesma carga, dois polos iguais. 3. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum. Bom, o Thomson foi o segundo aqui, né? Tá entre o meio. JJ Thomson. O átomo dele é aquele átomo mais famoso como pudim de passas aí, né? Um núcleo carregado negativamente. Então aqui ele está falando que quando um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um fóton de energia. Bom, o que ele está querendo dizer isso aqui? Isso aqui é aquela famosa... parecido com o efeito fotoelétrico, mas não, é aquele salto quântico. Quando o elétron passa de um nível
para um nível mais alto de energia, ele absorve e passa para esse nível mais alto, só que, porém, a tendência dele é ficar nesse nível menor. E quando ele absorveu essa energia, para ele passar de um nível maior, mais alto para a energia, quando ele volta, ele emite uma energia que foi absorvida. E essa energia é emitida através de fóton. Certo? E isso não foi proposto por Thomson, isso foi proposto por Bohr. Então, uma afirmação errada. Tá certo, a gente tem apenas a 2 do Rutherford. Então, resposta letra D, 2. Assina a alternativa correta. Aí deu os dados aí, número atômico. Letra A, fórmula estrutural N, ligação tripla N, indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 pares de prótons. Não, para formar uma ligação eles compartilham elétrons, não prótons. B. A espécie química amônio NH4+, possui 2 ligações covalentes normais e 2 ligações covalentes dativas coordenadas. Vamos lá. Carga do cátion, 1, 2, 3, 4. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Como o cátion perdeu 1, eu vou tirar aqui do nitrogênio. Nitrogênio se ligando a 4 hidrogênio. Aqui está falando que ele faz 2 ligações covalentes normais, que seria algumas 2 dessas 4, e 2 covalentes dativas, aquela coordenada que é coordenada que, por exemplo, aqui no carbono, ele pode fazer uma ligação aqui com qualquer elemento X utilizando seus 2 elétrons. Isso aqui é caracterizado uma ligação coordenada, onde só 2 elétrons do carbono, por exemplo, se ligam, são compartilhados entre ele e o X. Então, letra B está errada. São todas ligações covalentes normais, não apenas 2. C. O raio de um cátion é maior que o raio do átomo que lhe deu origem. Raio de um cátion. Bom, se ele é cátion, por exemplo, átomo X qualquer, ele tinha raio... qualquer raio que for. Se ele perdeu um elétron, ele está falando aqui que é um cátion, não quer dizer que, por exemplo, ele removeu o último elétron. Se removeu o último elétron, quer dizer que o raio diminuiu, porque você ainda se mantém o número de prótons, mas aí você teria mais prótons atraindo um número menor de elétrons. Consequentemente, a atração ali seria maior e o raio seria do cátion seria menor. Aqui está falando que é maior, está errado. D. Na molécula de CCl4, a ligação entre o átomo de carbono e os átomos de cloro é do tipo iônica. CCl4. Bom, ligação iônica é formada por um metal e um ametal. Aqui a gente tem 2 ametais, então é uma ligação covalente. Está errado isso aí. E se em uma substância existir pelo menos uma ligação iônica, essa substância será classificada como um composto iônico. Certíssimo. Até porque é a última ainda, por eliminação. Questão 23. O quadro a seguir relaciona algumas substâncias químicas e suas aplicações ou características frequentes no cotidiano. Ele deu 4 substâncias, suas aplicações.
As fórmulas químicas das substâncias citadas nesse quadro são na ordem, respectivamente. Bom, substância 1, hipoclorito de sódio. Hipo, será que é uma carga maior ou é a carga menor? Bom, vamos pensar lá no átomo de cloro, que vai de +1 até +7. Se a gente pensar, por exemplo, em óxido de cloro, a gente tem carga +1, +3, isso para o cloro, tá? +5 e +7. Carga +1 é caracterizada como hipo, nome do elemento, mais oso. +3 é apenas nome do elemento, mais oso. +5 é apenas nome do elemento, mais ico. Isso para óxidos, tá? E +7 a gente tem hiper. Nome do elemento, mais ico. Certo? Então aqui é só para lembrar, o hipo nos diz que é para carga menor daquele elemento que você está olhando. Então se aqui está falando hipo, então que o cloro tem que ter NOx +1. Hipoclorito de sódio, então vamos lá. NaClO. O oxigênio tem carga -2 e o sódio +1. Se vocês fizerem aí, por exemplo, com NaClO4 que tem, ele vai dar carga +7. Esse aqui vai dar carga +1, que é o que a gente viu. Hipo quer dizer a menor carga do cloro. Não só do cloro, de outros elementos que possuem, por exemplo, +1, +5. Ácido nítrico. Ácido nítrico ele deu aí HNO2 e HNO3. A fórmula do ácido nítrico é HNO3, porque isso aqui é o ânion, NO3- mais H+. Hidróxido de amônio. Amonia é NH3. Amonio é NH4+. Está falando que é hidróxido de amônio, então é NH4OH. Cátion e ânion. Amônio NH4. Óxido de cálcio. O último que sobrou, CaO. -2, mais 2 se anulou. Resposta letra A. Última questão. Questão 24. Dada a seguinte equação de óxido de redução, CrOH mais IO menos 3 mais OH menos vai gerar CR4 2 menos mais I menos mais H2O. Considerando o método de balanceamento, a soma total dos coeficientes mínimos e inteiros das espécies envolvidas e o agente oxidante são, respectivamente... Bom, vamos balancear isso aqui. Está pedindo a soma de todos os coeficientes, certo? Primeiro a gente precisa achar as cargas. As cargas para achar quem oxida e quem reduz. Então vamos lá. Hidrogênio +1, oxigênio -2. Aqui era 3. 3, né? Isso. -2. +1 vezes 3, 3. -2 vezes 3, -6. Então, para zerar, crômio +3. Iodo, -2 vezes 3, -6. Para ficar com -1, +5. +1, -2, ficar com -1. -2, -8, -2 vezes 4, -8, vai ficar com carga -2, +6. Iodo, -2 mais 1. Então, certo. Crômio, está perdendo 3 e agora está perdendo 6, quer dizer que ele perdeu mais 3. Então, ele oxidou. O delta dele é igual a 3 para 6, 3. Iodo, de 5 para -1, ele oxidou. Opa, reduziu.
o delta dele é igual a 5 para menos 1, 5 para 0, 5, menos 1, 6. E agora a gente tem que mandar uma igualdade entre as cargas aqui, né? Essa igualdade entre as cargas, a gente vai multiplicar. Essa igualdade de cargas é de quem oxidou e reduziu, certo? Você pode fazer o seguinte: para igualar 3 a 6, só multiplicar aqui por 2. A gente fica 3, 2, 6. Isso aqui vai ser o coeficiente estequiométrico. Bom, aqui é a mesma coisa que estivesse multiplicando por 1, e esse é o coeficiente estequiométrico que você vai utilizar. Certo? 2 vai vir em quem oxidou mesmo, lá dos reagentes, e 1 aqui em quem reduziu, no lado dos reagentes também. 2 e 1 a gente não mexe mais. Vamos balancear agora as cargas dos compostos. Bom, aqui a gente tem duas cargas negativas, OH- e iodato menos, e duas cargas negativas, menos 1, certo? Se aqui eu tenho 2 cromos, tem que ter 2 cromos aqui também. Se tem um iodo, tem que ter um iodo aqui também. Então aqui agora tem 2 vezes 2, menos 4, menos 1, menos 5 carga negativa. Aqui eu não posso mexer mais, como eu já tenho uma aqui. 4 mais 1, 5 carga negativa, 5 carga negativa, certo? Pronto, balancear oxigênio e hidrogênio aqui agora. Hidrogênio, oxigênio primeiro. 3 vezes 2, 6. 3 mais 2 mols. Mais 3 mais 4. É igual a 3 oxigênio. 4 vezes 2, 12. Mais 1 oxigênio, posso multiplicar isso aqui por 5. 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, igual a 13. Hidrogênio agora. 3 vezes 2, 6. Mais 4, igual a 10. 5 vezes 2, 10. Bom, soma de todos os coeficientes. 2 mais 1 mais 4 mais 2 mais 1 mais 5. 2 e 1, 3. 4 e 2, 6. Mais 1, 1 e 5, 6. 6 e 6, 12. Mais 3 igual a 15. Agora ele pediu também o agente oxidante. Quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida é o agente redutor. Se quem reduz é o agente oxidante, então quem reduziu, o meu composto iodato, é quem é o agente oxidante. Agente oxidante, iodato. Certo? Questão 24 aí. Encerrada mais uma prova da SpaceX 2010. É isso aí. Valeu, pessoal.